Fala pessoal, Eduardo Castilho para mais um vídeo de utilidade pública aqui na internet. O vídeo de hoje é sobre um tema que é a distância da maratona. Olha que coisa importante na vida de vocês não tinham ideia que isso era muito importante e eu vim trazer essa informação para vocês. Hoje eu vim até com a camisa do Dijon, que é o time aqui da cidade que eu moro, um time excelente, que acaba de cair para a segunda divisão, é o Vasco, daqui da França. Não tem nada a ver com o tema. O tema é distância da maratona. Você sabe qual que é a distância da maratona? Bom, a maratona é a prova mais conhecida, né? A maior prova, ou a rainha das provas de corrida. E ela tem a distância de 42.195 metros. E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, pra quê? Pra que 2.195? Não podia ser 40 km e acabou? E aí eu resolvi ir atrás para descobrir o que era, da onde que surgiu esse número. Então eu vou contar, a história é meio longa, mas já que você tá sem nada, vamos lá. A primeira vez que uma maratona ela aconteceu foi nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, os Jogos Olímpicos eles existiram durante duas fases. A primeira fase, primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade, que era lá na Grécia, 500 anos antes de Cristo. E aí eles voltaram com esses jogos, que são os Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896. Então foi a primeira vez que tiveram, então tem pouco mais de 120 anos aí, que eles fizeram pela primeira vez os Jogos Olímpicos, baseados aí em homenagem ao que eram os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Só uma curiosidade, os Jogos Olímpicos têm esse nome porque eles ocorriam na cidade de Olímpia, que fica no interior de São Paulo, do lado de São José do Rio Preto, né, ali, acho que não, né? Cidade de Olímpia na Grécia, que tá lá as ruínas até hoje aí dessa cidade, tá aí o mapa. Então desde lá dos 500 anos antes de Cristo já tinha esses jogos a cada 4 anos na cidade de Olímpia, em homenagem ao deus maior da cultura grega, que é Zeus, né? Então se vocês lembram da escolinha, a Grécia era um país politeísta, né, na antiguidade, então cultuavam múltiplos deuses e o deus maiorzão de todos era o Zeus, e a cada 4 anos eles faziam os jogos para homenagear esse Zeus aí. E nessa época não existia a maratona, existia a cidade de maratona, mas não existia a corrida que a gente chama de maratona. Era só corridas mais curtas aí, que iam até 1 km no máximo. Bom, os Jogos Olímpicos acabaram, né, da antiguidade, lá por volta de 300 depois de Cristo. Por quê? Porque os imperadores romanos, quando tiveram aquela história desde o Constantino lá, se vocês lembram do imperador, que instituiu o cristianismo como religião oficial do império, falou, agora não pode mais ficar cultuando esse bando de deus que vocês inventaram aí, não. Tem que ser um deus só, é o deus cristão e acabou. E aí eles proibiram os jogos. Então tudo que era jogo olímpico não podia ter mais, né? Destruíram a cidade de Olímpia lá, onde tinha até a estátua de Zeus, que era a homenagem maior aí dos Jogos Olímpicos. E acabou, falou, agora só nada de jogar. Agora acabou, agora é só rezar para Deus. E aí, em 1896, quase 1900 ali, teve um cara que é um francês, que chama Barão de Coubertin, é um cara, visionário, falou, vamos fazer uns jogos, vamos criar de novo. E aí ele fez na Grécia, na cidade de Atenas, ele escolheu, vamos fazer um jogo em homenagem àqueles jogos lá da antiguidade. E aí precisava de uma prova de corrida, então ele escolheu qual que vai ser a prova de corrida a maior de todas. E aí ele inventou essa prova com 40 quilômetros. Falou 40 km, por que 40 km? 40 km ele se baseou numa lenda antiga lá da Grécia. Lá na antiguidade, a Grécia teve várias guerras, tinha guerras internas, vocês lembram, entre as cidades-estados e tal. E tem uma guerra que ficou muito famosa, que são as guerras médicas. As guerras médicas não é porque eram os médicos brigando, não foi o pessoal de branco, não. É porque foi entre os gregos e dois povos, que eram os medos, que ficavam um pouco para cima dos persas, ali na região onde é a Rússia hoje. Então eram os medos e os persas, então seria a guerra greco-medo-persa, seria mais ou menos isso. E aí simplificaram, chamaram de guerras médicas, que era basicamente isso. Não era aquelas guerras internas, era a guerra que você já conhece dos 300 lá. Que tem o Tigas do Ventura, né? Então, o pessoal conhece hoje o 300 mais por causa do stand-up do que da história mesmo. Existe uma dessas guerras, que foi a primeira delas, os atenienses desceram até a cidade de Maratona para guerrear. E avisaram as famílias, as mulheres, as crianças, falaram o seguinte, se a gente não voltar, se mata e mata as crianças tudo, porque a gente perdeu a guerra, então vamos deixar um dia pra gente voltar. Se a gente não voltar em 2 dias, deu merda, pode matar todo mundo, porque os persas vão vir moendo. Vai vir o Santoro lá caçando vocês. E aí eles foram, ganharam, só que a batalha durou um pouco mais do que eles achavam. E aí o que eles fizeram? Eles viraram pro cara lá, que falou que é o
carteiro, né, o mensageiro, falou, chamava Filípides esse cara, falou, Filípides, volta correndo, 40 km, sobe o morro, desce o morro, porque tem que avisar todo mundo que nós vencemos, porque se não avisar, o povo vai se matar. E aí o Filípides saiu no cacete, ele já era ultramaratonista, já tinha um histórico de atleta, o cara era bom, mas ele chegou moído. Tem até um texto do Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela, sobre isso, ele contava, e eu guardei essa história. Mas o cara chegou, conseguiu voltar até Atenas, avisou, falou, pessoal, vencemos, e morreu, e empacotou. E aí, 2000 anos depois disso, essa história virou um poema, que é um pouco romanceado e tal, mas o Barão de Coubertin falou, vou fazer os Jogos Olímpicos, tem que escolher uma prova, vou homenagear o quê? Uma prova que o cara morreu correndo. Olha a ideia de bosta que ele teve. Falou, se o cara morreu, vamos ver mais gente morrendo. E aí ele escolheu, falou, ó, a galera vai sair lá de Maratona, que é essa cidade no litoral, vem até Atenas, que é a capital. É a capital? Nem sei qual que é a capital. Mas era onde estava tendo os Jogos Olímpicos, 40 km, é a prova oficial. Então essa aí foi a primeira prova chamada de maratona, ela tinha 40 km, 40 exato, que faz muito mais sentido. E nessa primeira maratona quem ganhou a prova foi o Spiridon Louis, foi um grego, e ele completou a prova com 2 horas, 58 minutos e 30 segundos. Um tempo excelente, se for pensar hoje em dia. Claro que, comparado aos atletas de hoje, dá quase 1 hora a menos do que os caras estão correndo. Mas ainda assim, pra época, né, o cara não tava de Nike, né? Eu não sei, talvez tivesse, mas não tinha toda a tecnologia nem o preparo que a gente tem hoje. Um tempo excelente. Correram 17 pessoas, então foi uma prova relativamente pequena. 17 caras correram, subiram, desceram e tal, chegaram. Dos 17, 9 conseguiram chegar. Na verdade, chegaram 10, mas teve um que foi desclassificado. O terceiro lugar foi desclassificado porque ele pegou uma carruagem. Você vê que nego já era um filho da puta desde aquela época. Mas no final, 9 foram classificados. E essa foi a primeira maratona de 40 km. Mas como é que chegou nos 42,125? Então, 4 anos depois, tivemos uma segunda maratona, que foi em 1900, foi em Paris. Também teve 40 km. Então não mudou nada. Na terceira maratona, uma curiosidade de Paris, até Paris ainda não tinha essa história de medalha de ouro, prata e bronze. O primeiro lugar ganhava a medalha de prata, o segundo ganhava a medalha de bronze, o terceiro não ganhava nada. Ganhava porque a Maria ganhou atrás da horta. Só inventaram isso na terceira maratona. Então a partir da terceira que começou essa sequência de ouro, prata e bronze, que foi nos Estados Unidos, a maratona de St. Louis. Então lá na maratona de São Luís teve lá a maratona, 40 km também e tudo. Nessa maratona de São Luís teve um caso bem interessante que o Donando Pietri, era um italiano que estava vencendo a prova, ele chegou a entrar no estádio, estava meio doidão, ele saiu correndo pro lado errado, de desidratação, cansado, chegou morrendo, trançando as pernas. E aí, um pouco antes de chegar na linha de chegada, os caras viram que ele estava muito mal e ajudaram ele. Então teve 2 staff ali que entraram, seguraram o cara, conseguiram completar e ele foi desclassificado por causa disso. Então acabou sendo desclassificado, aí o segundo lugar ganhou a medalha de ouro. Olha que cagada, né? Isso lembrou a história da Gabriele Anderson, a suíça lá que em 1984 também chegou desse jeito. E o pessoal ficou em volta aí, segurando, falou, não pode ajudar, porque se ajudar ela é desclassificada. E acabou que ela completou a prova, na época ela não ganhou. Não lembro qual posição ela ficou, mas foi bem parecido com a história que aconteceu muitos anos depois. E aí o pessoal lembrou, não pode tocar nela. Quando chegou na terceira, agora não, na quarta maratona, que foi em Londres, então já foi isso em 1908. Então foi já aí 16 anos depois da primeira maratona. O Comitê Olímpico chegou pro pessoal da organização lá e falou, olha, a gente quer uma prova, a maratona. E aí eles passaram a distância em milhas. Falaram, a maratona ela tem que ter entre 24 e 26 milhas. Basicamente, 40 km dá 25 milhas, dá um pouco menos que 25 milhas. Então falou, se vocês fizerem entre 24 e 26, tá beleza, vamos fazer, fechou. O que os londrinos resolveram fazer? Falaram, não, vamos fazer com 26. Aí fizeram, mediram lá o percurso, deu 26 km. 26 km dá aproximadamente 41,8, não dá nem os 42. Falou, pronto, 26 milhas. Mas da onde que surgiu esse restinho? Depois que eles planejaram a prova, os caras falaram, não dá pra sair daqui, onde vocês escolheram, porque ela tinha que terminar dentro do estádio, né? Ia estar a rainha, todo mundo lá. Mas ele falava, pra gente sair de um lugar mais tranquilo, vamos sair de dentro do palácio. Então eles mudaram
o local de partida. Tem umas histórias que o pessoal fala que mudaram para poder a rainha ver, mas não tem nada a ver isso, porque a rainha já estava lá na chegada. Ninguém quer ver a partida, quer ver a chegada. Então mudaram para o lugar de partida, que era dentro do Palácio de Buckingham. Então eles tiveram que aumentar no que estava em 41,8, mais uns 400 e pouco metros, que deu aí 42,195. Daí surgiu essa desgraça. 42,195 metros, 42 mil, né? 195 metros, que é a distância que saiu desde o Palácio de Buckingham até o estádio lá, fizeram toda a prova. E aí, a partir de então, todos os anos os caras falaram, olha, na última maratona foi desse jeito, vai ser desse jeito. E aí a prova maratona começou a partir de então a ter essa distância como distância oficial. Esse vídeo eu fiz para poder contar isso para vocês, não sei se isso mudou alguma coisa na vida de vocês. E eu tô num projeto da meia maratona, então eu vou correr uma meia maratona daqui a alguns dias. E a meia maratona ela tem exatamente a metade da distância, que é 21.097 metros e mais 50 centímetros. Olha que bosta que é que os caras fizeram. Então a gente costuma dizer que tem 21.1, que é 21.100 metros. Dá uma arredondadinha ali de 2,5 metros para ficar mais ou menos. Mas realmente a distância oficial seria de 21.097 metros e 50 centímetros. É uma desgraça. Então essa foi a história da distância da maratona. Mais uma curiosidade da maratona. Não sei se você sabe de onde que surgiu os arcos olímpicos da maratona. É outra curiosidade que eu achei. Não vai mudar nada na sua vida, mas muita gente fala, ah não, isso aqui é a cor que representa cada continente. Na verdade não. Isso aí foi criado já na 4ª ou na 5ª edição, depois eu vejo aqui, que o próprio idealizador lá, o barão de Coubertin, o Pierre de Coubertin, que é o cara que inventou desde o começo, falou, cara, eu preciso ter um símbolo para as Olimpíadas, e ele escolheu todos esses 6 arcos, ou 5 arcos. E aí ele escolheu os 5 arcos, e a ideia dele naquela época era o seguinte, ele escolheu as 5 cores que representam todas as bandeiras do mundo. Então o que ele dizia? Dentro dessas 5 cores não existe nenhuma bandeira do mundo que não tenha pelo menos uma dessas 5 cores. Eu não sei se ele estava certo, acho que sim. E aí depois o pessoal adaptou e disse, não, isso aí era porque a cada continente, cada cor representa um continente. Mas na origem a ideia era essa, era ter um símbolo que representasse todas as nações do mundo, ou seja, todas as bandeiras que poderiam participar das Olimpíadas. Esse foi o vídeo de hoje. Gostou? Não, né? Então vai se fuder. Tchau!